Olá, boa noite. Fiocruz alerta para Alagoas e outros estados apertarem o cerco contra o coronavírus. Pesquisadores sugerem o fechamento de serviços não essenciais por 14 dias. E deputados aprovam a lei que obriga o uso de máscara em espaços públicos e ambientes fechados. E vamos dar um panorama da vacinação. Quase todos os municípios alagoanos têm cumprido a meta de imunização do Ministério da Saúde. Com transmissão ao vivo pelo G1 Alagoas, o L2 está começando agora. A gente abre essa edição com um alerta feito pela Fiocruz. Pesquisadores identificaram novas mutações em variantes do coronavírus. Eles sugerem que Alagoas e outros estados que estão em situação crítica na ocupação de UTIs devam restringir ainda mais todas as atividades não essenciais. Abdias Martins tem os detalhes ao vivo para a gente. Abdias, não tem outra alternativa, tem que apertar o cerco, né? Boa noite. Muito boa noite para você, Brenda, e para todos que nos acompanham. Exatamente, de acordo com as análises dos pesquisadores da Fiocruz, é importante que se tenha um cuidado a mais em praticamente todos os estados brasileiros, tirando apenas Amazonas e Roraima, que não estão com as ocupações de leitos de UTI acima de 80%. Alagoas está acima dessa média e, portanto, a Fiocruz orienta que, devido à crescente das variantes, se tomem medidas mais restritivas. Hoje a gente está na fase vermelha, mas algumas atividades não essenciais continuam em funcionamento e aí a Fiocruz orienta que se aperte mais o cerco por conta dessas mutações das variantes do coronavírus. O infectologista Fernando Maia, que recentemente era o presidente da Sociedade Alagoana de Infectologia, ele explica para a gente os riscos dessas variantes. Vamos ver. As variantes aparecem quando o vírus se multiplica de forma descontrolada. Então, quanto mais o vírus multiplica, quanto mais pessoas doentes, maior o risco de aparecer mutação. A mutação aparece de forma aleatória. À medida que o vírus vai se multiplicando, vão ocorrendo erros no processo de produção do vírus dentro da célula. E aí, a maioria das vezes, muitas mutações não fazem nenhum efeito, mas uma outra mutação dá uma característica nova para o vírus. Uma delas é como a P1, infecta mais pessoas jovens, tem uma maior taxa de transmissão e pode causar mais mortes do que a outra variante. Então o risco é exatamente esse. Os cuidados continuam sendo tão importantes quanto antes. Distanciamento social, use máscara e lavar as mãos, porque isso evita todas as variantes de Covid, não é apenas essa. Mas a gente precisa tomar esse cuidado extra agora, está todo mundo cansado, é verdade, eu também estou cansado, com certeza, mas é importante que a gente arrume força agora e continue com essas medidas, porque as mutações estão aparecendo, as pessoas estão adoecendo e pessoas estão morrendo, o mais importante é isso. Então até que todo mundo se vacine, é importante continuar com os cuidados. Portanto, Brenda, a vacinação de fato é o caminho mais necessário nesse momento e é por isso que a aceleração na vacinação da população pode fazer toda a diferença contra o vírus e as variantes. Brenda. Exatamente, Abdias. Muito obrigada pelas informações. E de ontem para hoje foram confirmados mais 574 casos e 20 mortes. Alagoas tem agora mais de 148.900 casos confirmados, com 3.398 mortes. As últimas vítimas tinham entre 46 e 86 anos. Além de Maceió, outras cidades também registraram mortes. São José da Tapera, Olho d'Água das Flores, Arapiraca, Santana do Ipanema, São Miguel dos Milagres, Satuba, Murici e Viçosa. Mais de 140.600 pessoas já se recuperaram da Covid. E entre os infectados são mais de 13 mil crianças e adolescentes aqui em Alagoas. A maioria desenvolve sintomas leves, mas nem todos conseguem se recuperar. Ontem, uma menina de apenas 12 anos morreu. Esse vídeo foi gravado num dia que o Lucas recebeu alta do hospital no último sábado, depois de ficar 11 dias internado com a Covid. Foram dias muito difíceis, muito mesmo, que eu não desejo para família nenhuma passar o que a gente passou, né, com a criança de 6 anos, tendo que ter medicamentos muito fortes. Ficou no oxigênio na máscara, a saturação dele era muito baixa, dava 88, 87, e é uma saturação baixa, e as médicas preocupadas com isso, fazendo a fisioterapia nele.
Hoje, para a alegria da família, ele está em casa se recuperando bem. Se levanta, vai brincar, passa o dia inteiro acordado, não fica dormindo pelos cantos, quer dizer, ele está se recuperando bem. O Felipe e a Isabelle também ficaram internados. A mãe deles conta que quando os filhos apresentaram os sintomas, ela não imaginou que poderia ser Covid. Quando eu cheguei, eu imaginei que eles tivessem comido algo que fez mal, porque todos os dias quando eu estava chegando, 2 dias em seguida, os dois só vomitando. Foi depois que veio surgir a diarreia, a febre. Não imaginava que seria Covid. Depois foi que a minha ficha caiu, eu comecei a juntar os sintomas. Aí foi quando eu mesma falei na UPA, eu disse, não, vocês têm que fazer um teste nela, para ver se é Covid. Mas a esperança de que a fase ruim passasse logo foi maior que o medo do vírus. Vai passar, eu sei que essa luta logo vai passar. A minha filha, ela é uma pessoa que ela ama louvar a Deus junto comigo, então ela não só motivou a mim, como as outras mães que estavam lá, né, com as crianças no isolamento, todos com Covid, então foi uma motivação para todos. Nesse dia, inclusive, até a enfermeira que tinha medicado ela chorou. Aqui em Alagoas, mais de 13 mil crianças e adolescentes foram infectados pelo coronavírus. A maioria desenvolveu sintomas leves da Covid, mas independente do grau da doença, os cuidados precisam ser redobrados. Os dados são da Secretaria de Estado da Saúde e mostram também que 30 crianças e adolescentes morreram de Covid em Alagoas. A última vítima foi uma menina de 12 anos que morava em Paulo Jacinto e que não tinha nenhuma comorbidade. Ela morreu ontem no Hospital Geral do Estado. Podem evoluir com sintomas graves, é a minoria. Geralmente, quando cursam para esse quadro mais grave, são crianças que já têm alguma doença de base, né? Crianças que já têm alguma comorbidade também, que já têm algum problema de saúde mais crônico, tá? Essa é o geral, mas também temos crianças que não têm esse problema de base e que eventualmente podem complicar. A pediatra reforça que os cuidados precisam ser mantidos também durante a fase de recuperação em casa. Na fase de convalescença, né, que é aquela fase de recuperação, principalmente das crianças que ficaram internados, é importante os pais ficarem atentos a qualquer sinal de recaída, que a criança esteja voltando a piorar. Então, a criança que teve alta, voltou a ter febre, teve alta, voltou a apresentar uns sintomas que não estavam mais apresentando, está voltando a ficar mais molinho, ficar atento a isso e otimizar a recuperação desse sistema imune da criança, né? Como? Uma boa oferta de líquidos, uma alimentação rica em alimentos que facilitam essa recuperação. Frutas, verduras, uma alimentação mais saudável, né? E ficar atento, né? Ter sempre aquele pediatra que acompanha a criança o mais perto possível para um contato, caso necessário. A luta pode ser grande, mas a esperança pela vitória é o que nos move a acreditar que logo, logo, tudo isso vai passar. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. E o Hospital Veredas corrigiu a informação que divulgou ontem sobre a suspensão no atendimento. As consultas continuam sendo realizadas. Só as cirurgias eletivas é que foram suspensas por tempo indeterminado. A medida foi tomada por causa da instabilidade de leitos de enfermaria e de UTI, com a alta demanda de pacientes com a Covid-19 e também para o melhor gerenciamento dos medicamentos que são usados para intubar pacientes e estão em falta. E os pontos de vacinação do Benedito Bentes e do Osman Loureiro começaram a funcionar hoje. Muitos idosos madrugaram na fila para garantir a vacina e em um dos locais houve muita aglomeração. O seu Eugênio chegou às 3 horas da manhã. Estava numa ansiedade só para tomar a vacina. Aproveitou que o novo local de vacinação fica pertinho de casa e não perdeu tempo. Estava muito ansioso para vir pegar a vacina e o primeiro a chegar. O ponto fica na Praça Padre Cícero, no Benedito Bentes, ao lado do terminal de ônibus. Uma estrutura foi montada para receber os idosos a partir dos 69 anos e também os profissionais da saúde a partir dos 50. A procura foi grande pela manhã e muita gente precisou esperar na fila, mas ninguém desanimou. Dia de alegria, com certeza, não somente para mim, mas para todos os cidadãos. No outro local de vacinação,
que fica na Praça do Conjunto Osman Loureiro, o movimento foi muito maior. Você se distancia, mas vem o outro e encosta em você. Aí a gente, quanto mais se distancia, mais vem um encosta na gente. Melhorou agora um pouquinho porque a Guarda Municipal chegou, né? Aí tá organizando, mas estava mesmo uma bagunça. Sobre a aglomeração, a Secretaria de Saúde informou que vai instalar mais 2 tendas e cadeiras para que as pessoas possam aguardar sentadas e distantes umas das outras. Não precisa vir tão cedo porque nós temos a garantia que todo maceiense que tem 69 anos ou mais, nós temos vacina para imunizar. Além da Praça Padre Cícero, no Benedito Bentes, e da Praça do Osman Loureiro, outros 6 pontos também estão disponíveis para vacinação em Maceió. O estacionamento do Shopping Pátio, o ginásio Arivaldo Maia, no Jacintinho, o estacionamento do Maceió Shopping em Mangabeiras, o papódromo que fica no Vergel do Lago, das 9 da manhã às 4 da tarde, e os estacionamentos do Jaraguá e da Justiça Federal pelo sistema Drive-Thru, que funciona das 9 horas da manhã até as 9 da noite. E a vacinação contra o coronavírus segue trazendo esperança. Hoje a gente mostra o registro de um senhor lá de Palmeira dos Índios. Ele ficou tão alegre que deu um show. José Ercolino, de 71 anos, tomou a vacina e na hora criou um repente para mostrar o quanto ficou feliz. Aqui quem canta é o poeta Zé Ercolino Machado, que contra o coronavírus agora foi vacinado. Que alegria, né? E agora a gente mostra um panorama da vacinação aqui no estado. Quase todos os municípios alagoanos cumpriram a meta de imunização do Ministério da Saúde. Até agora, mais de 225 mil doses já foram aplicadas. Em Atalaia, a vacinação contra o coronavírus está sendo feita em 2 sistemas. No atendimento padrão, que é quando o cidadão espera nas cadeiras, e no sistema de vacinação dentro dos carros. O município está imunizando idosos a partir de 68 anos. O Benedito tem 69 e estava ansioso por esse momento. Rapaz, o que eu digo que é bom se vacinar, porque ninguém sabe o que é que vem por trás, né? Ninguém sabe, né? O cara tem que se vacinar para ficar protegido, né? Se a gente não se vacinar, pode ser contaminado, né? Dona Josefa, de 73 anos, veio com a família para o ponto de vacinação. E no carro mesmo ela foi imunizada. Eu estou feliz, porque eu sei que eu vou ser muito protegida na minha vida. A gente está vendo que a cada vez a doença se agrava mais e mais e que é preciso vir tomar, não deixar de tomar a vacina por medo. Vou morrer porque eu vou tomar a vacina. Não, ao contrário, eu vou me prevenir. E você, que é mais jovem, está aguardando também ansiosa? Não vejo a hora de chegar. 22 anos, meu Deus. A Marinete foi mais uma moradora de Atalaia a comemorar a aplicação da vacina. Eu estou me sentindo bem, graças a Deus. Eu vim aguardando ela, né? Chegou a hora de mandar eu vim. Vacinar que é para não adoecer, né? Mas por como a gente está tomando ela, a gente tem que se resguardar e só sair quando precisar. No começo da semana, Atalaia recebeu mais 400 doses da Coronavac. Com isso, o município soma até agora 3.780 doses recebidas. Até o momento, nós estamos, quando recebemos a sexta remessa, nós estamos com um percentual de 74,12%. Estamos iniciando hoje vacinar os idosos a partir de 68 anos. A procura está satisfatória. Quando a gente recebe a remessa, é dito qual a faixa etária que vamos vacinar e a gente se programa com as equipes da Estratégia Saúde da Família. Normalmente a gente inicia com esse drive-thru e depois a gente vai estendendo para os povoados, estendendo para as unidades básicas de saúde, vacinando os acamados no domicílio. De acordo com o protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde, os municípios brasileiros só podem receber novas doses das vacinas contra o coronavírus caso atinjam o percentual mínimo de 70% de vacinação das doses que são recebidas. O município de Jequiá da Praia, por exemplo, informou que no começo da semana estava com 79% de cobertura vacinal. A Secretaria Municipal de Saúde de Jequiá
recebeu mais 435 novas doses. As nossas equipes de saúde já estão diariamente indo nas residências dos idosos que tem a faixa etária preconizada para vacinação, realizando essas vacinas. Eu peço que vocês façam a parte de vocês. Evitem aglomerações, usem máscaras, mantenham o distanciamento social, que juntos vamos vencer esse vírus. Até aqui, Alagoas recebeu 409.660 doses de vacinas contra o coronavírus. Mais de 225 mil doses já foram aplicadas. 173.337 pessoas receberam a primeira dose do imunizante e quase 52 mil já tomaram a segunda dose. O presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Alagoas avalia como positiva a taxa de vacinação no estado até aqui. Somente 3 municípios não atingiram a meta de 70% de forma pactuada na sala de situação. Vale ressaltar que esta avaliação diz respeito à 6ª remessa enviada aos municípios alagoanos. E isso pode ter acontecido nesses municípios que ainda não atingiram a sua meta por diversos fatores. A exemplo da demora no registro das doses, por problemas de conectividade ou estratégias adotadas pelo próprio município, no sentido de optar por registrar tudo de uma só vez no sistema. O presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde não informou quais são os 3 municípios que ainda não atingiram a meta do Ministério da Saúde da 6ª remessa. E a seguir, a Prefeitura de Arapiraca reduz o número de testes rápidos para a Covid. A gente explica já. A partir de hoje, os testes rápidos para a Covid-19 serão reduzidos em Arapiraca para pacientes que não apresentam sintomas graves. Por enquanto, o município está priorizando apenas os pacientes que precisam de internação hospitalar. A coordenadora de Epidemiologia da Saúde de Arapiraca fala por que essa decisão foi tomada. O município de proteção. Apesar das recomendações dos especialistas, tem gente que insiste em usá-la de forma errada ou até mesmo não usar. Um risco que pode comprometer a vida em caso de infecção pelo coronavírus. Mas em Alagoas, isso pode mudar em breve. O projeto de lei que torna obrigatório o uso de máscaras em locais públicos e fechados foi aprovado na Assembleia Legislativa, com emendas que limitam multa e priorizam conscientização. O projeto de lei que tramitava desde o ano passado seguirá agora para o governador Renan Filho, que deverá ou não sancioná-lo. A deputada Jó Pereira, do MDB, foi relatora do projeto e autora de 9 emendas. Ela explica quais mudanças foram feitas. As pessoas jurídicas só serão responsáveis pelo não uso da máscara dos seus colaboradores, dos seus funcionários ou colaboradores. Além disso, dentro de bares e restaurantes, as pessoas físicas que não estiverem usando máscara, desde que esteja sentado em um ambiente de consumo, vai caber à pessoa escolher se usa ou não a máscara, tendo que usá-la todas as vezes que se levantar. Tiveram outras alterações importantes, que é bom a gente também ressaltar, que é a liberação do uso da máscara por parte do autista, das pessoas com deficiência cognitiva e das crianças abaixo de 3 anos de idade. Além de que o economicamente vulnerável, ou seja, aquele alagoano ou alagoana que está na situação de pobreza ou extrema pobreza, ele não pode ser imputado penalidade pecuniária. O projeto foi aprovado com 10 emendas, mais uma foi rejeitada. A emenda que foi rejeitada foi de autoria do deputado Cabo Bebeto, que trazia a exclusão da via pública do projeto. Então, já existe uma legislação federal que traz a obrigatoriedade da máscara nas vias públicas e, infelizmente, assim, o vírus nos acompanha para todos os lugares, inclusive nas vias públicas. Então, é necessário o uso da máscara como um equipamento que hoje ele não é só individual, ele é coletivo, de proteção coletiva. Então, é o único meio, com a vacina, máscara e vacina, que nós temos de proteger as empresas e os empregos e o cidadão. Nas ruas, muita gente aprovou o projeto e, para alguns, até demorou. É importante, né? Por causa dos vírus, que tá aí por aí, muito forte. Tem que ser obrigado a usar mesmo. Muita gente morrendo.
o hospital cheio aí, né? Obrigado, né? Tá se arriscando a vida dele ou dos outros. A lei é obrigatorial, todo mundo tem que usar. Fica melhor. Isso era para ser aprovado desde do começo da pandemia. Por isso que o país e o mundo está desse jeito. Por quê? Uns fazem a parte e outros não fazem. Então, uns deixam a desejar. Então, fica difícil desse jeito. Nós viemos com a necessidade de que a primeira penalidade, seja a advertência, a primeira penalidade aplicada, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica, e na imposição de um valor pecuniário, que esse valor seja gradativo. A Assembleia Legislativa limitou para pessoas físicas até 18 PIFAUs, que corresponde a cerca de R$500, limite máximo, e para pessoas jurídicas até 180 PIFAUs, que mais ou menos gira em torno de R$5.000, sendo esse o limite máximo. O Gabinete Civil informou que o governo vai aguardar a chegada do projeto de lei, que tem um prazo de 15 dias para se posicionar. E a fiscalização está nas ruas de olho em quem não cumpre o decreto de distanciamento social. Os fiscais estão na parte alta da capital. A gente vai para lá ao vivo falar com a Carolina Sanches. Carol, boa noite. Conta pra gente, alguma irregularidade foi encontrada? Oi, Brenda, boa noite para você e todos que estão nos assistindo. Foi sim, um parque de diversões foi fechado aqui no Conjunto Cleton Marques Luz. Estamos aqui com o diretor da SEMSC, Marcos André. Diretor, boa noite. Por que esse parque foi fechado? Boa noite, Carol. O parque a gente recebeu durante a semana uma denúncia que ele estava funcionando. E viemos fazer a fiscalização. Chegando aqui no parque, ele estava com todas as luzes acesa e funcionando. Então, fizemos a notificação e o parque foi interditado. Além do parque, vocês também percorreram estabelecimentos, inclusive em outros bairros também, né, por aqui? Sim, a gente percorreu 6 bairros da parte alta, aqui de Maceió, e seguimos orientando, né, sobre a dificuldade do decreto, né? E vocês encontraram alguma irregularidade nesses estabelecimentos? Não, todos seguindo o protocolo O que é verificado? O que é importante os estabelecimentos estarem sabendo que não pode fazer? O uso de máscara, né? O distanciamento nas filas de supermercados principalmente, e as lanchonetes e os bares, evitar o distanciamento. E também tem um horário, né? Vocês observam isso, horário de funcionamento, que tem que fechar a tal horário, alguns estabelecimentos de rua? Sim. Final de semana, né, sábado e domingo, não pode funcionar bares e restaurantes, só através do Pegue Leve e Delivery. E durante a semana tem um horário até 7 horas, certo? Lojas de ruas e supermercado até 10 horas. E hoje foi tranquilo, estavam todo mundo cumprindo o que determinou? Todo mundo cumprindo o decreto. Quem quiser fazer uma denúncia, como essa do parque, o que precisa fazer? Tem algum canal para ligar? Sim, o Disque Denúncia da Secretaria, 3312-5277. É só entrar em contato que vocês vão no local? Isso. Diariamente a gente está fazendo essa fiscalização junto com a SEMSC, né? Com a Vigilância Sanitária. Muito obrigada, diretor, pelas informações. Então aí, a fiscalização ela é constante, continua, e é importante que as pessoas também denunciem e também que se cuidem, que cumpram todas as normas, né, Brenda? Sem precisar nem de fiscalização, porque é importante para todo mundo, né, a gente cuidar da nossa saúde. Cada um precisa fazer a sua parte, né, Carol? Muito obrigada, uma boa noite para você. E um professor de educação física foi preso suspeito de assediar sexualmente de alunas na cidade de Teutônio Vilela. De acordo com o delegado, ele mostrava foto das partes íntimas deles à adolescente. E uma pessoa morreu num grave acidente na tarde de hoje na L-105, perto de Porto Calvo. O acidente envolveu um caminhão e um carro de passeio. O motorista do carro ficou preso às ferragens. O Corpo de Bombeiros e o SAMU prestaram os primeiros socorros, mas infelizmente ele não resistiu. Ainda não se sabe o que provocou o acidente. E amanhã o dia vai ser nublado em todo o estado. Vamos à previsão do tempo. No litoral, céu fechado com pancadas de chuva, mínima de 24 e máxima de 30 graus. Na zona da mata e no agreste, o dia vai ser nublado e pode ter chuva rápida. A temperatura varia entre 23 e 33 graus.
No sertão, o tempo fica fechado, mas não chove. A temperatura pode chegar aos 36 graus. E em Maceió, tempo também fechado, com previsão de chuva passageira. A temperatura varia entre 24 e 30 graus. E agora vamos ao futebol. O CSA é o novo líder do Grupo B da Copa do Nordeste. O time azulino assumiu a liderança depois de vencer o Bahia. Vamos ver os gols. Uma vitória valia a liderança para o CSA e o time foi para cima do Bahia, jogando em Maceió no Rei Pelé. Aos 28 minutos, Cristóvão aproveitou a falta e mandou a bola na área. O goleiro Douglas não segurou e a bola caiu bem nos pés de quem? Do artilheiro Della Torre, que mandou para o fundo da rede. CSA 1-0. O CSA queria garantir a vitória e seguiu insistindo, apertando a saída de bola do Bahia. Nesse lance, Della Torre levantou na área e Marco Túlio chutou forte. Tanto que o goleiro Douglas até fez a defesa, mas a bola escorregou e terminou devagarinho cruzando a linha do gol. 2-0 Azulão. E esse foi o placar do jogo. Agora com 9 pontos, o CSA é o novo líder do Grupo B da Copa do Nordeste. E começou agora há pouco o jogo entre CRB e Vitória, também pela Copa do Nordeste. O jogo é no Barradão, em Salvador. O placar está 0-0. Se vencer, o time regatiano assume a liderança do Grupo A. E o Aliança apresentou hoje um novo treinador, o experiente Estevan Soares, de 64 anos. Antes de iniciar os trabalhos, Estevan conheceu os jogadores e as instalações do CT da UFAL. Ele treinou o CRB e o CSA aqui em Alagoas e também trabalhou em clubes como Guarani, Botafogo e Palmeiras. E o L2 fica por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã. Se cuidem.